Muito boa noite, hoje é quinta-feira, 12 de setembro de 2019. Os principais assuntos deste dia e da semana começam a ser analisados a partir de agora pela bancada do Atividade, que já está no ar com vocês aqui pela RDC TV, canal 524 e 24 da NET para todo o estado. Temperatura atual em Porto Alegre, aqui na zona norte da capital gaúcha, 17 graus centígrados. Umidade relativa do ar, bastante elevada também, ontem esteve a 99%, hoje está um pouco menor, 84%, e amanhã, sexta-feira, o tempo deverá repetir o dia de hoje. Tempo nublado, sol também, mas a temperatura média do dia, segundo as previsões, é de 16 graus centígrados. Bom, nós estamos aqui com a bancada, hoje sempre uma bancada qualificada da Atividade, que está há 26 anos no ar, marchando para 27 anos, né? Que é um recorde aqui no jornalismo do Rio Grande do Sul, um programa sempre ao vivo, nesta hora, com um público já cativo, um público fiel à Atividade desde o seu começo, lá em 1992. Bom, a bancada de hoje está aqui representada e representando a Atividade. Ayrton Bernardoni, estava com saudade de ti, que quarentena é essa, meu? Obrigado por ter vindo aqui no programa hoje, né? Eu tirei uns dias de férias. É? E justamente vem no dia posterior a ontem. O que tem? Aconteceu normal. Ah, então tá. O resultado a gente não reclama. Voltamos vivos de lá. Tá legal. Diferente do timezinho que jogou há 2 semanas atrás lá. Já está provocando. Govinatsky, obrigado pela tua presença também aqui no Atividade. Obrigado também. Doutor Mário Berni, saudade do amigo. Uma alegria, Tudo Silvio, estar tranquilo? aqui na Atividade de novo aí. Boa noite a todos os telespectadores. Muitos assuntos, né? Defendendo aqui. Margarete Daló, prazer em tê-la, Margarete. Igualmente. no programa. Bom, dividir a bancada com o Bernardoni também aqui. Fazia tempo que a gente não se via, né, Bernardoni? E o Mário também, meu colega de terças-feiras, fazia tempo que eu não encontrava o Mário, reencontrava o Mário. Hoje eu passei ali, estava pela Zona Sul, e passei num supermercado ali que eu frequento. O Jair Soares frequenta, grande Jair Soares, um grande abraço. Ele assiste o nosso Atividade. E aí me disseram assim, sabe, há pouco passou aqui, sabe quem? Eu digo, quem? Eu imaginei que fosse o Jair. O Ayrton Bernardoni de patinete. É mesmo, Bernardoni, que anda de patinete no Cristal, é verdade? De jeito nenhum. Os caras estão inventando, então, porque me disseram Eu isso. sou contra o patinete. É? Claro. Aquilo ali é um perigo. É verdade. Só ignorante para andar Eu tô com aquilo dando ali. acidente, eu não E sei mais não. ignorante ainda é o prefeito que deixa o troço funcionar. Não usa o capacete, eles não andam eles andam onde eles querem, andando no meio da rua, em cima da calçada, desviando daqui, desviando dali. Isso ainda não está regulamentado em Porto Alegre, né? Um já morreu lá em Belo Horizonte. É verdade. Bom, mas nós vamos começar a nossa atividade, como é tradicional aqui, falando sobre futebol. O Internacional foi ontem no primeiro jogo, né, no jogo de ida, para disputar as finais da Copa do Brasil. E, certamente, por mais otimista, Colorado sabia que as dificuldades seriam grandes. O Atlético é um time que ganhou do Flamengo lá 2-0, ganhou do Grêmio 2-0. É difícil ganhar do Atlético Paranaense lá. Mas, Ayrton Bernardoni, tu estás otimista que o Inter possa reverter a situação aqui no Beira-Rio na quarta-feira que vem? Mas não tem dúvida. Por um detalhezinho simples. Durante todo o ano, o Internacional não perdeu para ninguém no Beira-Rio. Campeonato Brasileiro, Copa Brasil, Libertadores, ganhou de todo mundo. Não vai ser quarta-feira que não vai ganhar. Está com 80% de aproveitamento dentro de casa. O Atlético tem 19% de aproveitamento fora de casa. Então, não vai ser aqui que nós não vamos virar esse jogo. Para mim, eu já estou mandando fazer a faixa. Bom, olha, que eu me lembro, Bernardoni, tu é especialista internacional, aqui também tem mais o Govinatsky. Eu nunca vi, aliás, só uma vez eu vi o Internacional perder um título no Beira-Rio, que foi da Libertadores da América para o Olímpia. Não, perdeu para o Bahia também. Com o Bahia também, né? Então eu acho que é muito raro o Internacional perder, a não ser para o Grêmio. O Grêmio está acostumado a perder. várias vezes. Para o Grêmio várias vezes, mas do outro time eu não vejo o Internacional ter perdido, não é, Bernardoni? Aqui, é só tu ver a quantidade de grenais que teve, quantos o Grêmio ganhou e quantos o Internacional Decisivos. ganhou. Aí é uma diferença da noite para o dia. Decisivo. Tem mais de 15 grenais de diferença. Govinatsky, está otimista com o Internacional para quarta-feira? Tô otimista sim, Silvio, não tenha dúvida nenhuma. Eu tô otimista, claro, mas preocupado, porque o Atlético Paranaense não é o Cruzeiro. Tá? É um time bem mais organizado, onde a gente viu que o time, além de ter uma boa cadência, tinha uma boa estrutura de jogo, tinha volume de jogo e tinha aquela questão assim, de avançar de forma tática, do meio de campo para frente, com
bastante racionalidade. E isto o Internacional não tem. Então é um jogo bem preocupante. O Internacional tem jogadores bons, mas de forma assim muito individual. Eles precisam de um bom lançamento do D'Alessandro, que caia na cabeça ou no pé do Guerreiro. O nosso Nico Lopes não é um jogador de finalização, é um excelente jogador, dribla, faz um jogo bem feito, no sentido de que realmente ele consegue se desvencilhar de adversário, de zagueiro e tal, mas na hora de finalizar ele não consegue finalizar. Ontem eu fiquei preocupado com isso, não é? D'Alessandro jogando bem, Moledo jogando muito bem, mas a única falha do Moledo me acontece o gol. O Paulo Guerreiro jogando muito bem como sempre, quer dizer, temos bons jogadores, mas nós não temos uma questão tática ainda muito bem organizada. As dúvidas que se põem em relação às substituições, em relação ao tipo de jogo, ser mais ofensivo ou mais defensivo, que passa pela cabeça do nosso treinador, deixa a torcida também preocupada. Ontem a gente via isso, a gente via um time, claro, retrancado, mas ao mesmo tempo era um time que era retrancado e queria ir para o ataque com a situação já de deixar a defesa com situação de vulnerabilidade. E o Atlético, sabendo se aproveitar disso, né, não tinha dúvida que fez um gol, né, e bom que foi um só. Doutor Mário, esse otimismo dos colorados, concorda que possa haver essa reversão na quarta-feira? Olha, o futebol é uma caixinha de surpresa e nem sempre ganha o melhor. Agora, para quem gosta de analisar o futebol, nas últimas semanas nós tivemos um bom quadro que por si só é autoexplicativo. O Grêmio jogou com o Atlético Paranaense em Porto Alegre e jogou em Curitiba. Deu um banho de bola em Porto Alegre e levou um banho de bola em Curitiba. O Grêmio jogou com o Cruzeiro em Belo Horizonte, deu um banho de bola e ganhou de 4-1. O Internacional jogou com o Cruzeiro em Porto Alegre e ganhou por 3-0. E ontem nós vimos o Internacional e o Atlético Paranaense. O que ficou para mim desse encontro aí, que resultaram em 5 jogos, faltando um? Primeiro, há uma flagrante diferença de qualidade individual do time do Grêmio para os outros 3, sem nenhuma dúvida. Aliás, se tanto o Atlético como o Internacional tivessem jogadores de maior virtuoso e técnico, ontem o Atlético já teria resolvido, porque o Atlético dominou o jogo, teve cerca de 70% de posse, porém não tinha quem arrematasse, quem fizesse o gol. O Luma fez uma grande defesa e tomou um outro gol indefensável. De tal sorte que eu penso que pode acontecer qualquer coisa. O futebol é isso aí, nem sempre ganha o melhor. Os 2 melhores times do Brasil estão fora da Copa do Brasil. Eu desejo sorte, porque aos gaúchos do Colorado, porque é uma final inédita, agora sem corneta, sem desmanchar a estatística, o número de grenais decisivos que houve nos Eucaliptos, no Olímpico e no Beira-Rio é amplamente favorável ao Grêmio, não dá nem para comparar, especialmente no Campeonato Brasileiro. Então, olha, sem sofisma, sem alterar, quer dizer, isso aqui é futebol, dá para brincar, mas a estatística e os fatos não podem ser colocados de uma forma mentirosa. Margarete, vendo de camarote, né, essa final, né, o Internacional perdeu ontem, tu acredita que... Qual é a tua expectativa para quarta-feira? Eu acho que o Inter tem a favor deles o Beira-Rio, não tenho dúvida disso. É um templo, o torcedor colorado vai chegar em massa, não tenho dúvida disso. Hoje mesmo já abririam a venda dos tickets, mas eu vejo o Atlético Paranaense muito mais organizado taticamente dentro de campo, não tenho dúvida disso. Eles têm Nicão, eles têm Marcelo Cirino, eles têm Marco Rubens, eles têm... Uma boa zaga. Eles têm um lateral direito, aquele Heitor, que é de 18 anos, joga uma bola lateral futuro. Que o Kelvin, grande jogador. Quem eu disse? Futuro. Marcelo Cirino, Nicão, Marco Rubens... O meio-campo também, o meio-campo ali, eu não sei qual é o nome dele. Tem um forte aberto. O Bruno Gonçalves, Bruno Gonçalves, o garoto aquele também é muito bom. Quer dizer, eles têm uma organização tática e aquele treinador deles, não é à toa que eles foram campeões da Sul-Americana, eles realmente têm uma organização. O Inter é bom que sejam respeitosos com o adversário que eles vão receber aqui. Eu acho que vai ser um grande jogo, né? Eu acho também. Eu vi o jogo ontem, o Internacional estava perdidaço dentro do campo. É bem verdade que
Zagueiro? Não, o campo deles, como é que é? A grama sintética. A grama sintética, aquilo é um horror. Aquilo é um horror. Só 30% é natural, são 70% é sintético. Aquilo é um horror. Aquilo ali deve ficar... Não, e tu cair ali, tu fica ferido. Pois né? é. Além do que cansa mais, principalmente quem não está acostumado Por a isso, jogar. a gente via cansa que eles, mais. que eles, Para manter o equilíbrio tem que fazer mais esforço. Exatamente. A gente via que o jogador do Internacional estava fazendo um esforço sobre-humano ali dentro. Assim como a gente viu o Grêmio também. Né? Mas eu acho que aqui o Beira-Rio, desde a semana passada, quando foi o sorteio, eu ainda disse isso para alguns colorados. Rezem para que o mando de campo seja de vocês, porque isso vai fazer uma grande diferença. Né? E, de fato, vai fazer essa grande diferença. No caso dos dois que são localistas, é decisivo. É verdade. Aliás, essa grama... A soberba do gremista que me mata. Mas eu melhores times do Brasil. vou repetir aqui. Agora mesmo alguém falou aqui na mesa que os 2 melhores times do Brasil não estão na Claro, Copa. e eu não vou... estão na Copa Brasil. Para quem gosta de futebol, são os né, melhores. rapaz? Ô, Bernardoni. São os Tem nome, melhores. Bernardoni. E são os melhores. Bernardoni. Aqui, ó. Mas estão fora. Isso mesmo. Morreram na praia. Bernardoni. Entendeu? Quer dizer, estão com dor de cotovelo. Ouve aqui. Entendeu? Sabe o que representa esse título? 60 paus. 60 milhões. É bom pagar os credores. 60 vamos pagar os credores. 60 milhões. Vamos pagar os Quem tem que credores. pagar vocês têm que comprar Vamos pagar os arena. credores. Vocês têm que comprar a arena, que a arena não é de vocês. Nós Olha só aqui. pagamos os Aqui, ó. credores, tem que pagar o estádio. Tem que pagar o estádio. Olha aqui. 60 milhões e ainda o lugar na Ô, Libertadores. Bernardoni. Aqui, ó. Eles estão com dor de cotovelo. São Não. secadores. Aqui, ó. Bernardoni, eu vou repetir aqui o que eu escrevi lá no grupo. Isso é uma obra divina. Foi um portal que se abriu para que o Inter e o Furacão fossem a essa final. O Grêmio Nunca perdeu, foi visto o Grêmio isso perdeu antes. de propósito. Aquele treinador... Passa os comerciais aí, ó. Treinador muquirano. Silvio, ainda treinador bem que que eles estão entregou o nas jogo. pontas. Tá? Senão isso pegar aí. Agora, na verdade, é o seguinte, falando em gramado sintético, eu nunca joguei futebol, mas esses campinhos que a gente tem aí de futsal, em grama sintética, realmente, é um horror. é muito difícil jogar naquilo ali, porque, além de tudo, tu cai, tu te fere ali, porque tu raspa. Sim, é uma pele, lixa, né? É uma lixa aqui. Campo de É São cheio José, daquelas campo bolinhas. de São José é difícil de jogar. É também, é verdade, é complicado. Sintético também. Pessoal, aqui nós podemos divergir sobre futebol, discutir e tal, mas ninguém discute sobre sucos Petri. Por sinal, Sucos está Petri. maravilhoso. Tá aqui, doce, Mário, doce, aqui, doce, vamos doce. marcar, vamos deixar aqui para mostrar os sucos Petri, entrar com o nosso Big Bang. Sucos Petri, sua sede pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, 100% natural. Hoje, eu sempre digo, né, em função da Margarete estar aqui, ela escolheu ou de uva ou de laranja. Ela preferiu de laranja, mas qualquer um dos dois é maravilhoso. Sucos Petri. E o Barranco, né? O melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, subindo ou descendo a Protásio. Complexo Barranco, Barranquinho, ambientes climatizados. Barranco, estacionamento e manobrista. Formação e informação de qualidade você tem, além de temas sociais, políticos e econômicos, em Conservadores e Liberais. O blog de Percival Pugina. Basta digitar www.pugina.org. E o Centro de Integração Empresa-Escola, um mundo de oportunidades para você mudar a sua história. Entre lá no site do CIE, que tem um grande evento, né? Que é um evento que vai marcar a história dos 50 anos do CIE. Entre lá no site, você vai ver, se inscreva, vale a pena. O CIE cumprindo o seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Vamos à mensagem do nosso CIE-RS. Há 50 anos, o CIE-RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.
Bom, a discussão continua aqui, né? Bernardone e Margarete, ainda bem, né? Com 7 Continua, né? Ponta direita e ponta esquerda. Bom, nós estamos aqui na RDC TV, canal 524, atividade são 19 horas e 17 minutos. A temperatura continua ainda 17 graus em Porto Alegre. Doutor Mário Berna, o governo do estado mandou aí para a Assembleia, a LOA, a Lei de Orçamento Anual, estimando aí uma receita de 61 bilhões de reais para o ano de 2020, e uma despesa de 66 e pouco, quer dizer, dá um déficit de 5 bilhões e 200 milhões. E dentro desse projeto está a destinação de 55 milhões de emendas impositivas dos deputados. Eu queria que o senhor explicasse como é isso, o senhor foi deputado, né, e está havendo muita controvérsia sobre isso aí. Em primeiro lugar, eu pessoalmente sou contra, no atual momento, nós termos emendas para os parlamentares. O legislativo ele tem que fiscalizar o executivo e criar as leis que possam melhorar a vida das pessoas nas cidades, no estado e no país. Agora, há uma tradição em outras nações, nos Estados Unidos, por exemplo, onde o orçamento ele é feito, elaborado e executado pelo legislativo, sem nenhum problema. Há uma crítica porque vai possibilitar a corrupção. Bom, aí é aquele negócio da sala, tira da sala a cadeira, tira da sala. Não. A corrupção vai de um jeito ou de outro. Entende? Então, não é por esse aspecto que a gente tem que ser contra ou a favor. O que eu acho é que isto que foi aprovado, por exemplo, em Porto Alegre, na Câmara Municipal, e é engraçado o seguinte, alguns partidos que na Câmara Municipal, Silvio, aprovaram e votaram a favor das emendas impositivas no orçamento. Cada vereador vai ter R$1 milhão para o exercício do ano que vem, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no orçamento de 2020 em Porto Alegre. Os mesmos partidos, alguns deles, são contra esta possibilidade que foi colocada ontem no projeto. Agora, para mim, a coisa mais importante da Lei das Diretrizes Orçamentárias é esse impasse que há entre o Executivo, o Ministério Público. O Ministério Público eu vou tirar fora porque ele não é poder. Aliás, uma coisa é bem clara, né? Quando os promotores defendem que há uma necessidade de que o orçamento seja reposto, que há uma harmonia entre os poderes, precisa ser dito o seguinte: o Ministério Público não é poder. Na Constituição do Brasil, na Constituição republicana brasileira, nós temos 3 poderes: o Legislativo, o Judiciário, o Executivo. O Ministério Público não é nem o 4º poder, muito menos o 5º poder, não é poder. E é ele que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, exigindo que o governo, o Executivo gaúcho, pelo menos reponha aquele chamado crescimento vegetativo da folha. O governo estadual provou que o ano passado, tanto o Judiciário como o Ministério Público tiveram folgas no seu orçamento. Isto é, arrecadaram a mais nos duodécimos daquilo que gastaram. Tanto é que puderam deslocar recursos de algumas rubricas para outras. E, além do que, o próprio Supremo Tribunal Federal, entendendo a crise nacional da absoluta falta de recursos financeiros para executar obras na área da educação, vejo, as bolsas estão sendo suspensas de especialização, de pós-graduação, na área da saúde há um déficit, na área de infraestrutura. Quer dizer, o Brasil está precisando de recursos. E aí os poderes chamados judiciário, o legislativo, embora abriu mão, mas o Supremo deu o maior exemplo, da minha opinião, e que devia ser seguido aqui pelo Rio Grande do Sul, pelo Ministério Público, pelo Judiciário. É o seguinte: ele congelou o seu orçamento para o ano passado, o ano seguinte. Então, assim como, monocraticamente, às vezes, uma decisão de um Supremo, de um juiz do Supremo, né, de um ministro do Supremo, perdão, é seguido aqui à risca pelo Ministério Público, pelo Judiciário Gaúcho, está na hora de agora eles fazerem a mesma coisa que o Supremo. Isto é, déficit é respeitável, são 5 bilhões de reais, o sacrifício tem que ser de todos, portanto, em boa hora o Ministério Público e o Judiciário podem dar uma contribuição de humildade, de solidariedade aos gaúchos como um todo, não reajustando o seu orçamento para o ano seguinte, tal como o Legislativo e o Executivo fizeram. Bom, Bernardone, queria fazer um comentário a respeito, Vilmar, à vontade. Não, sobre as emendas, eu também sou contra. Sou contra por um detalhe só. Os vereadores, deputados, senadores, enfim, todos que foram eleitos,
Eles têm, por exemplo, 99,9% de ser reeleito do que eu ser eleito. Porque eu não tenho nada disso. E ele tem para levar para o curral eleitoral dele, a emenda, entendeu? Quer dizer, ele tem tudo na mão para se reeleger. Eu tenho que ir atrás. É a mesma coisa com uma verba essa para os partidos, para Eleição. eleição. Isso aí é uma estupidez. Passaram agora, parece que para 3 bilhões de coisas. Querem, né? Estão discutindo lá, mas querem. É um absurdo, uma crise que está o país, eles querem todo esse dinheiro para se reelegerem e eleger os culpicha deles lá. Então, aqui, por isso eu sou contra. Deveria ser cortado todas as emendas, de todo mundo. Não tem mais emenda, porque a grande parte da maioria das emendas, eu não sei se vai certinho para os lugares que tem que ir. O Silvio, só em relação ao fundo partidário, para não deixar batido aqui, para o telespectador ter uma visão mais ampla para poder contraditar, inclusive ter as informações, eu pessoalmente eu sou contra a verba do fundo partidário, aquele que possibilita que criminosos criem partidos, se apoderem de partidos e se locupletem com essa verba, depois vendendo candidaturas, etc, etc. Agora, o fundo eleitoral ele é necessário numa democracia, porque uma eleição é cara. Se a gente não quer a empresa privada participando dos custos eleitorais, porque houve uma série de corruptelas envolvendo políticos e empresários, caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4, alguém tem que pagar essa conta. Os publicitários, as peças, o material, um programa de televisão é caríssimo, uma montagem de uma edição de um programa externo é caríssimo. Então, isto tem que... A democracia é cara. Talvez o barato seja a ditadura, porque daí um manda só e 10 milhões obedecem. Então, vejam bem o seguinte, o fundo partidário, esse sim, o partido político tem que sobreviver com a contribuição dos seus militantes e da sociedade que acha que essa é a melhor proposta, como, aliás, a maior parte no mundo civilizado. Agora, o fundo eleitoral, para quem quer verba pública, é uma necessidade. Democracia sai cara. Eu te pergunto, então, como é que se elegeram, foi feita uma renovação, deputados federais e senadores? Esses que se elegeram, com que dinheiro eles se elegeram? Eu não sei cada caso. Não foi com fundo partidário, porque eles não tinham nem partido. Não, a maior parte foi, sim. Eu quero dizer que a maioria não ganha dinheiro para se eleger lá. Eu vou te responder, inclusive, é o contrário do que tu estás porque dizendo. Senão os que perderam, que estavam lá já, também receberam. Não, a maior parte que não foi reeleita, tu me perdoa, o governador, é questão de leitura, de acompanhar a vida nacional. A maior parte das pessoas que não foram reeleitas não foi por financeiro, foi por corrupção. Foi por corrupção. Mas a mídia botou lá. Agora, ao contrário do que tu está dizendo, a queixa dos candidatos que concorreram na última eleição é de que os partidos priorizaram alguns candidatos da sua preferência. A cúpula partidária destinou os recursos, por exemplo, prioritariamente para os deputados federais. Aqui o Sartori, por exemplo, não ganhou nada, a não ser o do Meirelles, que era o vice-presidente na chapa do Temer. Os deputados federais pegaram a verba do fundo partidário que eles criaram, todos para eles. Então houve, assim, campanhas milionárias de deputado federal e o executivo, que foi o Sartori, no caso, por exemplo, ficou com uma verba muito abaixo. É isto que tem que acabar. É a forma de distribuir, tem que ter, assim, na eleição proporcional, deputado estadual tanto, eleição para federal tanto, para o Senado tanto, e para os governos do Estado tanto. Agora, o fundo partidário é que é uma excrescência. Hoje nós temos cerca de 34 partidos, cada um com uma verba, que é um saco, que é uma caixa preta, a gente não sabe onde é, o Tribunal de Contas da União não fiscaliza, a gente sabe que isso se presta a negociados, a venda de apoios, inclusive agora, como não tem mais a coligação para proporcional, pelo menos a venda de coligações para aumentar o tempo de televisão, o tempo de rádio, de mídia, vai diminuir. Então, talvez diminua também a voracidade. Sim, porque fala com relação àqueles partidos anão, né? Os de aluguel. Os de aluguel. Sim, mas aí agora eu te questiono uma coisa, Mário. Será que em tempos de mídias sociais, né, de redes sociais, não se poderia fazer campanhas
com uma outra, de um outro modo? Sem fake. Eu vou dizer uma coisa, acompanhei, fui candidato e fiquei escalado, entre aspas, por até decisão minha própria, nos últimos 45 dias para acompanhar nas redes sociais. Depois da eleição, até sair das redes sociais. Eu contabilizei 77% de fakes. Não tem como tu te defender da mentira, da calúnia, da insinuação, da infâmia. É uma barbaridade, é uma irresponsabilidade. O que tem que acontecer é isso aqui, ó. Debate ao vivo e a cores, com contraposições, com informações. Mas a ministra Rosa Weber mostrar os fatos, porque isso, né? Pois é. Mas os fakes, as redes sociais, veja bem, o Bolsonaro não foi em nenhum debate. Ganhou a eleição tranquilamente. Se vocês acham, ele podia até ganhar a eleição, mas se ele fosse para um debate, ele teria o desempenho. As redes sociais é um lateral, tu diz o que tu quer e ninguém contrapõe, e fica uma torcida. Agora, no debate, tu vê olho no olho quem é que tem informação, quem é que está sendo sincero, quem é que, embora equivocado, está colocando aquilo que pensa, sem enganar, sem nada. E eu sempre disse aqui, inclusive na atividade, uma das virtudes do candidato Jair Bolsonaro é que até os equívocos dele, ele é sincero. Né? Ele não estava mentindo, ele era aquilo mesmo, é um sujeito tosco, é um sujeito despreparado, que não tem muita cultura. Agora, esperto e sincero. Ele diz aquilo que pensa. E o eleitorado decidiu assim, eu tenho medo das redes sociais por causa dos fakes. Se não houvesse os fakes, eu seria totalmente a teu favor, como está dizendo. Mas eu acho que nós vamos aperfeiçoar isso. Se pararia de gastar esse valor todo, né, em televisão. Mas a edição do programa é que é caro. Veja bem, no fake tu não conhece. Nós estamos aqui ao vivo na rede digital de televisão, de comunicação. Veja o seguinte, esses programas, Maria, são muito caros. Eu quero te dizer, porque fui candidato algumas vezes, por exemplo, agora, na última eleição para o Senado, 97% da verba foi edição de programas de TV. 97%. É verdade. É caro. Eu fiz 4 viagens para o interior do estado, 4 viagens somente. O resto era programa de televisão. E eu tinha 17 segundos. Imagina quem tem 2, 3 minutos. Agora o Bolsonaro, ele, sem gastar, ele ganhou de todos os partidos. Todos os partidos. Quanto ele fica de boca fechada? Todos que se candidataram, todos que tinham um candidato, ele ganhou de todos. Por isso mesmo. No segundo turno, se juntou todos contra ele e perderam de novo. Perderam de novo também. Porque o PT pode ver, o PT tem 25% de eleitores que votam no PT. Pessoal, em torno de 25%. Fez 45% por quê? Porque os outros partidos votaram no PT. PMDB, PSDB, DEM e os cambau afora. Porque tudo corrupto, sem vergonha, entendeu? Então votaram nos caras. E o Bolsonaro deu de relho neles. De novo, tem que dizer para corrigir, isso é importante para o nosso telespectador aqui, que 84%, segundo todas as pesquisas, do eleitorado brasileiro não tem nenhum partido. Eles hoje votam no Bolsonaro, amanhã votam no PT, amanhã votam no terceiro. Então é falácia, é falso afirmar que os militantes ou os partidos políticos apoiaram o candidato A, B, C ou D no seu conjunto de eleitorado. O que aconteceu foi o seguinte, foi um Grenal, eu não votei, por exemplo, no PT, está errado, dizendo que os outros votaram, eu votei no Alckmin, que na minha opinião era o melhor candidato no primeiro turno, e não votei no PT no segundo turno. Agora, isso aí é questão político-partidária. E tudo que está acontecendo com os apoiadores do Bolsonaro que pensam, os liberais, os empresários, os empreendedores é que estão com medo. Eu não estou com medo. Eu disse, eu já sei, eu não vou me surpreender. Ô, Renato, você está no meio do furacão aí. Estou só observando, não é? Bom, primeiro aqui não começando... tem furacão, o furacão vai ser a semana que vem. Não, já teve essa semana vai ter a semana que vem. E nós vamos expulsá-los. No meio do furacão. Nós vamos vingar o Grêmio. Quem dirige um Fusca azul não tem medo de nada. Não tem medo de nada, né? Nós vamos vingar o Grêmio. Grêmio. De moto no inverno, tem mais isso. Quem dirige um Fusca azul, Mário, não tem medo de nada. O que o Atlético fez para vocês, nós vamos fazer para eles quarta-feira. Não adianta, porque aqui nós ganhamos deles. Lá eles ganharam de nós e ganharam de vocês. Mas eu queria voltar na questão dos valores públicos, dinheiro público nosso para políticos. Tá? Eu não, de forma alguma, não consigo concordar com isso. Seja para que finalidade for, acho que o dinheiro público tem que ser revertido para a sociedade, para os cidadãos, como educação, como escola, como segurança, não é? Como saneamento,
como uma série de situações, incentivo para a agricultura, né? Cursos de treinamento para os profissionais que querem se engajar no empreendedorismo, tem que vir para nesse sentido. Todo o dinheiro público do nosso tributo, do nosso bolso, que for, seja para fundo partidário, seja inclusive para fundo eleitoral, seja para essas emendas impositivas, tá? Não, mas só um pouquinho. Perdoa, não mistura as coisas, porque as emendas impositivas, elas fazem parte do orçamento. Aí não dá, ele contesta tudo que o cara... Não, aí fica difícil. Eu pensei que o debate era democrático. Eu ouvi. Tu pode ouvir, mas eu quero dizer o seguinte... Tá O Vinati não precisa de linha auxiliar, que ele já era do PT, agora é outro. Eu quero dizer o seguinte, Vinati, sempre que tu achar que eu estou colocando uma informação que tu não entendeste, tu tem, na minha visão, todo o direito e o meu respeito para perguntar. O que eu quero te dizer é o seguinte, na minha visão aqui agora, e eu quero ajudar o entendimento do próprio telespectador. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é dinheiro, como tu disseste, para os políticos, e na minha opinião é para a política, e aí eu concordo contigo. Então eu queria, tu está dizendo que o dinheiro é para os políticos, não é para os políticos, é o orçamento. Qual dinheiro? Fundo partidário. O fundo partidário. Explica, vamos ver, explica. Não, as emendas impositivas é para os políticos. Não é, está enganado. É para os políticos. Discute. Como não, Mário Berto? Não, Como não? Como é que vai ser feito? Quer dizer que o político vai pegar o dinheiro? Sim, senhor. Não é verdade. Vai pegar o dinheiro. Não é verdade. Ele vai pegar o dinheiro. Telespectador, isso não é verdade. Tá bem. Tem que dizer. Então, não vai pegar o dinheiro. É dentro do orçamento. Não interessa, ele pega o dinheiro, ele vai levar... Não vai pegar o dinheiro, é o projeto que tem que ser aprovado. É a mesma coisa. Não faz uma falácia. Não é a coisa. Se eu levar o papel, esse papel se transformar em dinheiro, é dinheiro, Mário? Não. Se eu levar esse papel aqui, aprovado... Então vamos lá. Lei Rouanet, ninguém pegou dinheiro. Todo mundo pegou o projeto. Não confunde então com pode. lugar. Não é a mesma coisa. O exemplo é o mesmo. O exemplo é projeto aprovado que se converte em dinheiro. E esse dinheiro vai para onde? Para onde o querido levar, o vereador tem 4 milhões. Não é apenas 1 milhão. Tem 4 milhões, porque é 1 milhão por ano. Quem é que vai fazer frente a um cara que tem 4 milhões? É só para o orçamento, só um pouquinho de novo, outra incorreção. É só para o orçamento do ano que vem, que inclusive o ano que vem tem uma nova eleição e a nova... Só um pouquinho. E no ano que vem, a nova... acabou. Não sei, Não sei, Govinati, a nova Câmara é que vai decidir. O que não pode é... E tu acha então, não, Mário, eu não acho que nada. o próximo vereador vai dizer não? Govinati, eu não acho nada, eu estou me atendo à então, verdade. Então, se não acha, não diz para o telespectador que eu estou mentindo. Eu não disse... Tu disse isso. Não, tu disse isso. Eu estou te dizendo o seguinte... Não diz isso. Eu vou repetir. É uma mentira que o dinheiro... É uma mentira que o dinheiro vai para o deputado. Muito mal para o não vai para o deputado nem para o vereador. É um projeto. Faz muito mal para o debate. E outra coisa, não esse são... tipo de colocação que tu faz não é bom para o debate. Não são 4 anos. Se tu ficou bravo, azar é o teu. Eu quero te dizer que não são 4 anos. Não é azar o meu, sim, senhor, 4 anos. Não seja é só o ano que vem, Govinati. É só o ano que vem. É só o ano que vem. Vocês estão acostumados a vir aqui e dizer o que querem. O vereador que for eleito no ano que vem para fazer o mandato a partir de 21 vai dizer, não, eu não quero 1 milhão por ano. Eu não sei, tu pode ser vereador e pode abrir mão. Tá. Tu tem todas as condições de ser disputa a eleição. Se não abrir mão, ele pegou dinheiro. Eu não sei. Se não abrir mão, ele pegou dinheiro. Político que pegou dinheiro. Eu só estou dizendo que é para o ano que vem. E eu sou contra. Eu só estou dizendo que não são 4 anos. Dinheiro que vai, sim senhor, para o bel prazer do vereador. Eu divirjo de ti respeitosamente. Vai para o vereador que vai aplicar lá no curral eleitoral, como disse o vereador. Boa atividade, essa é a questão. Quer dizer, essas são as controvérsias que existem. E você, telespectador, tem aí o discernimento de, entre as duas posições, tomar a sua posição. Né? Tanto o Mário quanto o Govinati têm razões em algumas coisas. Então, naturalmente, fica a critério de você buscar informações. Eu concordo muito com o doutor Berno e também em algumas posições do Govinati. Então, essas fica coisas em cima do muro. É porque os dois não têm a razão certa. Fica em cima do muro. Espera um pouquinho. Tu é um mediador, tudo bem. Não, mas só tem uma coisa aqui, ó. Nem sempre tu diz 100% de verdade. É claro. Até por falta de informação. Então, tanto um quanto o outro tem algumas verdades, e outras que tu tem que saber se podem ser verdades ou não. O Govinati está falando certo que a gente é contra, todos nós aqui somos contra as emendas. Isso é uma questão fundamental. Somos, por uma série de coisas. Eu acho que a maior questão hoje, Govinati, as pessoas são contra, pelo medo do fisiologismo e da corrupção clientelista. É isso. Agora, a gente não pode dizer que isso é uma lei. Eu tenho uma experiência. Porque mesmo que haja
fundo eleitoral, fundo partidário e emendas impositivas, tá? O cara quer dar falcatrua, ele continua fazendo falcatrua. Ele ganha duas vezes. Eu tenho uma experiência, eu me lembro que fui contratado como economista por 3 deputados, trabalhei na Assembleia um tempo atrás. E eles, exatamente isso, eram as emendas que eles precisavam, eles iam receber uma grana no ano seguinte, e eles precisavam de projetos que pudessem ser compatíveis com aquele recurso. Então eu fiz projeto inclusive para uma Santa Casa em Uruguaiana, para uma outra, se não me engano, foi em Erechim e outra em Pelotas. Então, esses deputados receberam o projeto e levaram na Secretaria da Fazenda, lá deram as trâmites da Assembleia, e, se aprovado, esse dinheiro ia direto para essas casas. Isso. Não passa nem na mão. Não passa nem na mão dele. Eu estou dizendo que eu tive essa experiência pessoal. E é assim que funciona. A Lei Rouanet também não passa pela mão. Não, a Lei Rouanet não ele está querendo dizer, não na passa na Assembleia mão é do assim, deputado. Qualquer projeto O não passa Onix na Lorenzoni- mão, mas ele pode vir o troco. O Onix Lorenzoni... Não, mas Como não? É bem não, assim, para é bem um pouquinho, assim. Não, Govinassi. claro que São pode duas vir do coisas troco. diferentes, porque eu entendi o que o Mário quis dizer. O que o Mário quis defender a posição e vocês divergiram foi de que não passa na mão do deputado. Mas eu não estou dizendo que passa na Se mão do isso deputado. pode criar Ele direciona esse valor, movimentos ele para direciona propinas, Margarete. isso é outra Margarete, situação. não é questão de passar na mão ou não passar na mão, Não entendeu? passa, se não passa, não passa. É aquela história de devolver o cheque porque era da empresa, que todo mundo criticou, tá? E depois receber. É a mesma coisa, quer dizer, vai o papel, aprova o projeto, o dinheiro vai para a ponta, ok, beleza. Agora, essa questão de... Primeiro, tá? Que ponta? A ponta que o deputado, o vereador, escolheu. Então ele está fazendo já campanha eleitoral. Não, aí é outra situação. Não, faz parte do Não, contexto. é mesmo, Faz parte do isso. contexto. Eu É estou mesmo, contextualizando. tem nada a ver. Se eu vou separar uma coisa da outra, então eu não vou ficar numa Vamos fazer um discussão. intervalozinho aqui. Então para vamos lá. E tomar um suco petri. Porque a ASPECIR é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. O que nós queremos aqui também é transparência e responsabilidade, né? Cada um tem a sua opinião, então, enfim. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionam tranquilidade aos seus associados. ASPECIR Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. E o Centro Clínico Gaúcho, planos de saúde estão ficando cada vez mais acessíveis e o Centro Clínico Gaúcho cada vez maior e melhor para ficar muito mais perto de você. O Centro Clínico Gaúcho, que já faz parte da história do mercado de saúde, aliás, do setor de saúde do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar então essa mensagem do Centro Clínico Gaúcho. Uma palavra não existe sozinha. E o Centro Clínico Gaúcho só pode dizer o quanto é grande, pois só dentro dela cabe tudo o que somos. Temos mais de 1.500 funcionários em mais de 20 unidades da rede própria. Realizamos mais de 1 milhão de consultas por ano, entre rede interna e externa. São mais de 175 mil clientes e mais de 6 mil pacientes no programa de medicina preventiva. Mas o que é mais importante, temos você. Centro Clínico Gaúcho, cada vez maior, cada vez mais perto. Muito bem, aqui são 19 horas e 40 minutos, 20 minutos para as 8 horas da noite, né, para as 20 horas. E a temperatura continua aqui 17 graus, aliás, 16 graus, baixou um pouquinho a temperatura em relação ao início do programa. O Cindy Lojas Porto Alegre trabalha para preservar e representar e ainda fortalecer e transformar o comércio. Ajudamos cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Cindy Lojas Porto Alegre. Aliás, olha aqui, eu quero dar um grande abraço, Margarete, um querido amigo nosso. Quando a gente sai aqui do Rio Grande do Sul, está longe, sobretudo no exterior, a gente sempre está de voltado para o Rio Grande do Sul. E tem um amigo que está em Auckland, na Nova Zelândia. Quem é? O Bajara? O Bajara. Bajara Esporte. Grande abraço, o Bajara está vendo lá o programa lá na Nova Zelândia. Grande Uba. Abraço. Grande Uba. Eu acho que ele fugiu, né, tio? Fugiu essa semana, Uba? Ah, que coisa, hein, tio? Bom, faça como o Bernardoni. Toda noite, né, e sobretudo lá ontem, com aquele vinhozinho e tal, para esperar uma boa notícia. Mas, enfim, acabou não vindo. E então ele se serviu depois de Eolina, né, para resolver os problemas. Vinhos do Mundo. Vinhos do Mundo, você encontra toda a qualidade de vinho, todas as diversidades de vinhos de todo o mundo. Economize com garantia de qualidade na maior loja de vinhos de Porto Alegre. Olha aqui, ó, são mais de 400 rótulos exclusivos para você viver o melhor do vinho. Passa em uma loja e confira. Aí eu vou mostrar para vocês as 3 lojas aqui de Porto Alegre, uma na Cristóvão Colombo,
1493. E também temos essa aí da Cristóvão Colombo, 1493. Temos lá também as lojas na Alameda Alípio César 203 e na Getúlio Vargas. Essa aí, Getúlio Vargas, que eu frequento, lá na Getúlio Vargas, número 1135. Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender melhor você. Qualidade dos vinhos, claro, nem se discute. E o atendimento, o pessoal que entende de vinho sabe, né, te direcionar para o melhor vinho e o melhor preço da cidade. Vinhos do Mundo. Um vinhozinho é sempre bom, né, Bernardo? Muito, e aliás propício atualmente, porque a época nossa aqui no inverninho, embora com essas oscilações de temperatura, e os vinhos do mundo são os melhores do mundo. Nós temos aí uma enoteca extraordinária. Aliás, o vinho gaúcho, ele começou a se desenvolver muito, a qualidade a partir da década de 90, né, quando vieram os vinhedos Tem época europeus para cá, tomar né? vinho, né? Não, eu sempre tomo, eu sempre tomo. Na verdade, o vinho, a temperatura do vinho tem que estar entre 18 e 20 graus, pelo menos eu aprendi nos cursos que fiz. Você pode tomar no verão ou no inverno. Mas a Maria tem razão também, porque temos aí os brancos, chardonnay extraordinários e tal. O Bernardone toma vinho branco, os espumantes. Mas também. eu queria trazer uma notícia aqui que eu ouvi hoje, fiquei bem feliz, assim, porque de fato a gente tem visto várias viaturas da Brigada Militar circulando pela cidade, os brigadianos, né, andando em duplas, até coisa que não se via Pedro Paulo, mais, né? antigamente o Pedro Paulo. Coisas que E hoje não se são via casais, mais. né? São casais, isso um mesmo. brigadiano e uma brigadiana. E tem se visto isso, tem se visto a Guarda Municipal também circulando. Eu não sei se vocês ouviram, mas os índices hoje apresentados pelo nosso vice-governador, a queda de homicídios e de crimes em geral foi bastante expressiva, 60% a menos do que agosto, os números de agosto comparativos a agosto do ano passado. É um número bastante expressivo, 60% menos de homicídios, o número de homicídios. A única coisa que me chama a atenção, assim, que eu vi, mas aí não foi trazido pelo vice-governador hoje, é a questão do feminicídio. Esse sim aumentou, né, nos últimos meses, mas aí não tem nada a ver com a violência da cidade, a violência urbana, né? Isso aí são outros fatores que levam a questão. Margarete, esse trabalho já começou Sim. no governo anterior com o César Com o Schirmer, que Schirmer. surpreendeu todo Exatamente. mundo pelo trabalho dele na Secretaria de Segurança Pública. Sim. E agora nas mãos do delegado Ranolfo Vieira Júnior, Sim. que é um expert no assunto, né? E também nós temos que agradecer, né, aquele pessoal que se organizou e doou aquelas viaturas todas, né, há cerca de 2 anos, não foi aquela doação? Instituto Floresta. O Instituto Floresta. Então, tudo isso contribuiu para que a segurança pública do Estado obtivesse esse ganho, né? E a sociedade, então, mais ainda, né? E muito me agrada, assim, porque a sociedade vai retomando a confiança de andar na rua, de sentir, poder se apropriar da sua cidade, né? Porque o que se via era a sociedade, as pessoas, eu converso, eu tenho amigos que têm restaurantes, as pessoas estavam mais amedrontadas. Eu soube, assim, de vários restaurantes que começaram a fechar suas portas. Restaurante de rua, principalmente, né? Ah, Com meu. porta precalçada. Começaram a fechar suas portas, Aqui em houve um Ipanema, acanhamento da Em sociedade. Ipanema é impressionante. Eu tenho muitos amigos em Ipanema ali, não só negócios, mas casas, né? Pessoas que Comércio? não conseguem, não, casas residenciais. Quer dizer, não tem, porque ali entre o rio e aquela avenida principal ali, tem muito, eu me lembro, tem muitos amigos que moram por ali, uns moravam, não estão mais. O que tem de casas à venda é impressionante.
por causa da segurança. O pessoal antes ia para as calçadas, tomar chimarrão, tomar as cadeiras, hoje não é possível mais. E os assaltos, como tu disseste, estão todos os dias aumentando. Agora, o governador tem razão numa coisa, a política de segurança pública, embora hoje conduzida pelo vice-governador, o Ranolfo, ela já começou a ter uma mudança pela pacificação, pelo entrosamento que o Schirmer, como secretário de segurança, que, aliás, aqui na nossa atividade ainda, nós tínhamos o ano atrasado, né? O ano atrasado, quando ele entrou, que foi assim, a melhor indicação que o governador Sartori poderia ter feito, porque pegou um político que tinha responsabilidade e que tinha experiência e muita vontade de acertar. Ele pacificou, entrosou a Brigada Militar com a polícia e começou a ter um viés único de enfrentamento do crime organizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E isso continuou com essa equipe especializada, porque o Ranolfo, ele é da área, ele é o secretário de segurança, é o vice-governador eleito e é delegado de carreira. Portanto, juntou a vontade de comer com a fome. O Schirmer começou com muitas restrições, eu me lembro disso, mas ele acabou com um certo tipo de convencimento das pessoas, né? Pelo trabalho que ele fez. O reconhecimento, né? Ele fez bem o trabalho dele, que ele é até lembrado por alguns setores do MDB como possível candidato à prefeitura o ano que vem. Foi o melhor que teve até hoje como secretário de segurança. Eu acho que foi o Aschenberg, mas desculpa. O Aschenberg na época ele deu um banho no Aschenberg. O dia que concordar comigo, eu estou errado e larguei o banho. O Schirmer é colorado? Pensei, eles estão dizendo que o Schirmer foi o melhor e agora eu ando contra. Acho que o Schirmer é gremista. Eu não entendo certas coisas. O Schirmer é colorado, então. Eu vou ficar louco aqui. Mas ontem eu vi um programa na Bandeirantes, foi o repórter no avião da FAB, junto com os soldados do Exército, lá para o Amazonas. Então, foi filmado, tudo. Estão liquidando com os garimpos ilegais, entendeu? Estão prendendo os cortadores de madeira lá, na marra que eles estão fazendo. E outra, ficou declarado que os índios vendem para os madeireiros ir lá cortar as árvores no território deles, que não pode, que é de preservação. Então, tem os índios que vivem à custa do governo, entendeu? Mamando sempre, entendeu? Tem algum, não digo que todos, mas a maioria faz isso aí lá, entendeu? É o que são os culpados de o troço estar desmatando lá por culpa deles. Eles vendem para os madeireiros lá, os caras dão meia dúzia de reais para eles e eles podem tirar a madeira que quiser, entendeu? Então, aqui, ó, gostei, tem mais de 1000 soldados lá no Amazonas para acabar com essa... Estão prendendo os caras que estão botando fogo, que 90%, ficou provado que 90% dos incêndios são feitos pela mão do homem, entendeu? Não é por causa que está calor ou atiraram um cigarro sem querer, não, de propósito estão botando fogo lá, mas estão pegando. O Bolsonaro mandou, e tem outra, não tem conversa. Mete bala no vagabundo se não quiserem parar. Então liquida com o troço. Tanto é verdade que está aí, ó. O secretário da Fazenda falou que não, vai ter CMS. Aqui, ó. CPMS, essa aí, ó. O Bolsonaro simplesmente, aqui é meu, tá fora. Tira fora esse cara daí, ó. Entendeu? Com ele não tem conversa. Esse é o presidente que nós queremos. Olha aqui, ó. Faça isso. Diga o que ele tem que dizer, diz à imprensa, ele diz na cara da imprensa que eles são mentirosos, entendeu? Eles querem a volta do PT, entendeu? Terminou a mamata de vocês, quer dizer, não estão mais mamando na teta do governo, então só falam mal de mim. Eu estou gostando dele. Bernardoni, por favor, olha, vem aqui para mim, ó. Bernardoni, ó, não é o VAR, tá? É o intervalo, vamos fazer um intervalozinho e já voltamos aqui, ó. Não, é que tem um detalhe, é que o papo ficou entre vocês dois aí, vocês três aí. Como assim? No lado, e nós dois ficamos isolados. Quando nós Imagina pegamos se eu a palavra, falasse- aí ele faz o VAR. Aí ele faz o VAR. Que ele tenha ciúme dessa linda, tudo bem, querida agora de amiga, nós, agora de Não, nós. Cabelos brancos. Olha né? aí, ó. Então vamos no VAR. Aqui, ó. E você sabe que você tem que realizar o seu sonho. E para realizar o seu sonho, ou os seus sonhos, tem uma instituição que vai lhe ajudar muito nisso, que é o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E sobre esse Banco do Estado do Rio Grande do Sul, eu vou falar depois desse intervalo, porque o governador pretende, com o recurso
obtido na venda das ações ordinárias, não comprometendo, claro, o comando do Estado sobre Banrisul, usar para pagar a folha que está atrasada. Manchete aí, e depois nós voltamos para comentar isso, vamos ver a mensagem do Banrisul. Tem gente que parece igual, mas não é. É assim com o Banricompras também. Parece um cartão igual aos outros, mas ele é um cartão único e só cliente Banrisul tem. Banricompras é o seu cartão de compras. Só com ele você pode pagar à vista, pré-datar para até 60 dias e parcelar em até 12 vezes. Sem juros, sem anuidade, sem usar cheque ou dinheiro. Assim como igual a Ana. Só a Ana? Igual ao Banricompras, só o Banricompras. Muito bem, faltam 8 minutos para as 20 horas. 16 graus de temperatura, nós estamos com nossa atividade, a RDC TV, que é o canal 524 e 24 da NET, para todo o estado e para o mundo todo. Um grande abraço novamente, o Uba, né? Diz que está assistindo aqui, gostou da nossa mensagem para ele. Estamos com saudades, Uba. Vem aqui porque o Uba sempre é muito bom entre nós. Margarete, tu avalizarias essa decisão do governo de, com recurso do Banrisul, da venda do Banrisul, pagar a folha, colocar em dia a folha? Olha, hoje eu vi que há muita controvérsia com relação a isso, né? Dizem que não deveria botar isso no custeio mensal e tal. A essa altura do campeonato, em que já se passaram, acho que cerca de 45 meses, eu acho que, ou 48 meses... 48. Né, que o funcionalismo vem recebendo parcelado e atrasado os seus salários. Eu diria que, em consideração à situação do funcionalismo, que foi a única parcela da sociedade que ninguém perguntou para o funcionalismo, vem cá, vocês querem dar alguma parcela de esforço? Vocês gostariam de ajudar nessa crise do Estado? Não. Ninguém perguntou para a sociedade, para o funcionalismo. Foi imposto ao funcionalismo essa situação. Simplesmente, da noite para o dia, pararam de pagar o funcionalismo em dia, passaram a, primeiro, parcelar os salários, primeiro atrasar, depois parcelar, depois atrasar de novo. A minha mãe é uma professora, aposentada, não ganha lá grande coisa, mas sempre foi muito organizada. E atrasar para ela o condomínio, não pagar no dia 10, é a mesma coisa que pensar em ter um nome no SPC Serasa é a coisa mais execrável da vida dela. Então ela deixa de andar, uma pessoa de 74 anos, ela deixa de pegar um táxi e se arrisca, mesmo com problema no quadril ou no joelho, a pegar um ônibus ou uma lotação para não atrasar o condomínio. Sabe? Então, assim, eu vejo ali, no meu dia a dia, como é que a pessoa aqui é organizada com os seus compromissos, absorve o pênalti de ter há 48 meses os seus salários atrasados. Então eu vejo assim, o judiciário, não, o judiciário recebe em dia, recebe com aumentos. Assembleia. Tribunal de Contas. O MP, Tribunal de Contas, e nós não estamos falando de salários, né, pequenos. Nós não estamos falando do brigadiano que sobe o morro, nós não estamos falando do funcionário lá da Polícia Civil, que além de receber um salário precário, pouco, trabalha em condições insalubres, porque quem já entrou numa delegacia, eu que sou advogada, já entrei em delegacias, sabe que a situação das delegacias é nojenta, nojenta. Pede para usar um banheiro de uma delegacia, é horrível. Eu fico pensando, colegas minhas que fizeram concurso e trabalham em delegacias, outro dia eu precisei ir numa delegacia, conversando com a investigadora. Meu Deus do céu, era um frio naquela delegacia, um piso gelado, uns móveis que se descascavam, sabe? E aquela pessoa fez direito, ela pagou uma faculdade e ela recebe parcelado. E prestou concurso.
sabe? E trabalha ali, dia após dia, com afinco. O brabo, né, Margarete, Sabe? que essa escolha que a tua mãe faz, que é uma escolha de Sofia, né? São de milhares de pessoas, né? Sabe? Pessoas Não, que eu recebem- dei aula numa faculdade, sabe? Em que tinha muito funcionário público, sabe? E eu via quantos deles me diziam assim, doutora, professora, eu vou ter que terminar, não vou conseguir terminar o semestre. Foi lá logo no início. Eu não vou conseguir terminar o semestre. E até porque, Margarete, quando a gente fala que as empresas públicas são da gente, são nossas, eu não estou me referindo especificamente aqui ao Banrisul, eu estou me referindo a qualquer empresa pública que a gente diz assim, não, é nosso, é nosso, é nosso. Então, realmente, tem que fazer valer este é nosso. De alguma forma, não é? A sociedade, e seja o funcionalismo, seja a sociedade como um todo, ela tem que ter essa participação na função social da empresa, muito mais ainda por ser uma empresa pública. Por quê? Porque quando a empresa pública dá prejuízo, quem é que custeia ela? Quem é que paga o prejuízo dela? Quem é que paga o rombo? Não é? Somos nós. Então, quando a situação é inversa, tem que haver essa via de mão dupla. Eu concordo plenamente. Acho que Então hoje, sabe, 48 meses depois, eu vou te te fazer dizer... uma pergunta, sem ofensa, viu? Não sei porque tu... Não sendo? Não tem problema. Não. É que tu criticou, tudo que tu falou aí é verdadeiro. Um atrasado. Policial, professores e tudo. Qual é a ideia para o governador, como é que ele vai resolver o problema? Não, eu não sei. Tu eu não sabe. Mas eu não sabe me habilito. criticar. Não. Sabe criticar. Não. Para tá. um pouquinho. Criticar tu sabe. Mas dá a ideia de como vai resolver o problema. Bernardoni, não, isso é muito a fácil. pergunta Aí é muito fácil. A pergunta do Silvio foi muito pontual. Tu avalizarias usar o que vai receber para pagar salários? E eu estou dizendo o seguinte, após 48 meses de pagamento de salários atrasados, fica difícil dizer, olha, acho que não. Quem sabe, vamos dizer para a sociedade, para o funcionalismo, esperem mais 48 meses para receber no mês. É nesse sentido. Mas tu é de acordo. Entendeu? Tu é de acordo. Eu não sei te dizer, porque eu não sou gestora. Toda a mesa já me disse aqui que é de acordo com isso, Eu menos não me o Silvio, que não se habilito. É de posicionou. acordo, eu sou de Não, aqui, ó. ela não disse que é de acordo. Disse, ela disse que está disse isso. justificada, que tu não Justificou. entendesse, meu amor. Não, entendi. Então me leva mal. Eu te levo a mal, Tu é de sim. acordo? Claro que sim. Agora tu está dizendo que é de acordo. Mas Tu não disse como é que eu vou não. dizer para a sociedade que Está não? perturbado, o resultado de ontem perturbou um pouquinho. Coitado. Não, a minha posição, Maria, é a seguinte, aqui, ó, eu acho assim, claro, o Estado está precisando de investimento, está precisando, mas hoje é a questão de alimento até para o funcionário. Exatamente. Essa a questão é dramática. Então, nessa situação, eu acho que Mas tem que ser. é que nós temos que também diferenciar o que está ocorrendo. Em primeiro lugar, vamos colocar bem assim, o PT quebrou a Petrobras, Quebrou o Brasil. O Badesul aqui no Rio Grande do Sul, quebrou o Brasil, então vamos tirar fora. O governo da Ieda vendeu ações do Banrisul. O governo do Sartori vendeu uma parte, tentou vender o resto, não conseguiu. E o governo agora do Eduardo Leite está propondo vender aí ações que vão preservar o controle público ainda no Banco Estatal Gaúcho. Hoje, se nós tivéssemos que dizer, no mundo, no Brasil de hoje, olha, o Estado ou o município tem que ter banco público, 90% dos brasileiros dizem, não, isso não é ação do Estado. Mas no nosso Rio Grande tem o nosso querido Banrisul, que está aí há 80, aliás, hoje é o aniversário do Banrisul. Se não me engano, hoje 83 anos, se não me engano. Então, é uma instituição querida por todos os gaúchos, que tem serviços prestados em todos os rincões gaúchos, é que tem maior capilaridade em todos os municípios gaúchos. Pois bem, o governo do Estado está devendo restos a pagar em relação ao 13º do ano passado, que foi feito um empréstimo, que todos os meses o Executivo tem que pagar para quem? Para o Banrisul. Porque tem uma lei que tem que pagar o 13º, o governo não tinha recurso, o governo anterior, que não tinha recurso, não é porque não quis, ele não tinha, o governo Sartori, que é um homem honrado, vamos dizer de novo, que não é contra, é análise da situação, diagnóstico da situação, não é culpar, para que me entendam claramente. Então, assim, esse empréstimo, os que estão devendo para os hospitais, são mais de 500 milhões de hospital, isso é o passivo, é o resto já pagado. Ora, usando esses recursos, que talvez cheguem a 2 bilhões, 2 bilhões e 200, dependendo do mercado, esse dinheiro vai pagar a dívida e aí aquilo que o Estado arrecada mês a mês será suficiente
para fazer o custeio da folha. Então, não é dinheiro novo para pagar a folha de hoje, é dinheiro novo para pagar as dívidas para que a gente possa ser, agora, de novo, Rio Grande, adimplente para fazer frente às suas despesas do dia a dia. Não é um sofisma de palavras, é bem claro, porque se a gente está pagando dívida atrasada, a gente está pagando juro, e o governo do Estado está pagando, inclusive, juros para o Banrisul. Se ele resolver essa dívida, ele vai parar de pagar juro. Aliás, uma coisa, Mário, o Banrisul, desde 2000 até 2018, ano passado, ele pagou de dividendos para o seu acionista maior, que é o governo do Estado do Rio Grande do Sul, 15,7 bilhões de reais. Isso aí dá quase 800 milhões por mês. Então, realmente é um banco lucrativo, que inclusive ajuda o Estado. Olha aqui, ó, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial, 3216-6100, não deixe o seu negócio ser administrado por amadores, mas sim por profissionais como Auxiliadora Predial. Vidrobox, a qualidade do vidro está aqui desde 1971. Vidrobox. E com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país e agora 5, não são mais 4, 5 lojas em Porto Alegre. Foi inaugurada a mais recente lá na frente do Zafari Ipiranga. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda mais entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a sua família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência maravilhosa que é a Cobasi. Leve o seu cãozinho, o seu animal de estimação, que ele vai sair muito satisfeito. O pessoal aqui, aliás, a Simone, né, lá em Canoas, tem o Tony Blair, eu sempre falo isso, e ela me telefonou hoje que ela vai vir agora em Porto Alegre visitar essa nova loja da Cobasi, lá na Ipiranga, que foi feita pela Algaia Engenharia. Vamos encerrar aqui agora o nosso espaço de comercial, mostrando para vocês aí a mensagem do supermercado Zafari, né? O Zafari, que é realmente um ícone da área do comércio, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro hoje. A loja do Zafari lá perto do Allianz Parque em São Paulo, eu sempre digo isso, eu tenho amigos que moram ali próximo, tenho um contato semanal com eles, cada vez mais bombando realmente, e o supermercado Zafari está recebendo a simpatia, a admiração também dos paulistas, como já é o nosso mercado de referência, produtos de qualidade, atendimento, enfim, você chega no Zafari, se é uma compra rápida, em 5 minutos você sai, porque tem sempre caixas à disposição. Não é como outro supermercado que você chega e tem que fazer fila para 2, 3 caixas para centenas de pessoas. Supermercado Zafari. E a sua mensagem? Tá, pessoal? Pessoal, olha aqui, ó. Faça como Ayrton Domingos Bernardoni. Depois de ontem, aquela indigestão toda, Olina. Né? Então a Olina ali já resolveu estar aqui, tanto é que ele veio hoje, porque a Olina resolveu o problema dele, que é essa indigestão toda, placar de 1-0, a derrota do Colorado, e ele tinha tomado, quantas doses já tinha tomado de champanhe? O que tu toma para festejar? Espumante, mas é que... Tomaste terminou, muito? Eu tomei tantos espumantes à custa do Grêmio, que terminou, eu tomei todas, o Atlético com o Grêmio lá, foi um terror. Bom, é isso aí, pessoal. Então, Olina, né? Qualquer problema de gástrico, aí você coloca a Olina e realmente a Olina é conhecida, é centenária, é conhecida eu quando criança, pequenininha, lá em Uruguaiana. Tem ela em Canoas. A família Vepe, é Canoas, é. Então, e realmente a Olina é um grande lenitivo para essas coisas. Olha, o Lula está na primeira página do Le Monde, dizendo que Bolsonaro só destrói. Eu acho que realmente Bolsonaro só destrói. A estrutura corrupta, sem vergonha, tudo que o Lula fez, tudo que o Partido dos Trabalhadores fez na liderança do Lula e da Dilma. Que coisa, hein? É lamentável que um bandido esteja Que um jornal desse deu... Um jornal tem que... Tu é jornalista, sei, o jornal tem bem. que informar, tem que publicar, seja para cá, seja para lá. Verdade. E até, muitas vezes, como a gente viu aí com Greenwald, aquele, às vezes coisas até falsas e que não são obtidas de uma maneira lícita. Agora, o que é lamentável é que um bandido, como o Lula, que está preso, um bandido, venha comentar alguns excessos verbais
umas incontinências verbais do presidente da República. Quer dizer, eu quero colocar, porque eu não tinha vindo aqui, houve esses episódios todos aí. O que o Bolsonaro falou da ex-presidente do Chile, a Bachelet, é inadequado. O que ele falou da esposa do Macron é inadequado. Não, o presidente da República não tem que falar isso. Aí ele vai dar o lado para um bandido que nem Lula, para um outro esquerdalha que está lá na imprensa, para um outro militante. Quer dizer, isto estraga a imagem do Brasil. Ele é o presidente, ele é o primeiro mandatário. Isso repercute mais. Eu tenho para mim, aqui nós falamos sobre queimadas aqui, o fato é o seguinte, eu acho que isso aí é climático a maior parte. Tanto é que na África ninguém põe fogo e queima. Nos Estados Unidos, nas Montanhas Rochosas, queima. Então, o clima está mudando, talvez, por criminalização da vida da espécie humana na Terra. Agora, as queimadas tiveram uma repercussão internacional muito maior do que aquilo, porque nós temos anos que tem mais ou menos, por causa das declarações desastradas do presidente da República. Ele chamou para o Brasil essa animosidade mundial toda. Ele não precisava ter feito isso, não devia ter feito isso. É preciso que as pessoas do núcleo ponderado do poder lá em Brasília digam para o presidente da República: calma, governar não é fazer bravata, não é mentir, não é brincar com ciência, não é dizer que tem uma política de gênero aqui ou colar. Isso é a sociedade que se move, a vida que se move. Vamos respeitar a cidadania, inclusive brasileira. Os brasileiros não estão gostando, não é do jeito de governar, do jeito de dizer que o presidente da República está dizendo em relação aos acontecimentos mundiais. Nem aqueles como nós que E ele faz as ponderações dele rindo, achando graça das coisas, falando da Bachelet daquela forma como ele falou. Desrespeitoso. Que Bom, olha, eu tenho para dizer o seguinte, tá? Tirando essas questões de desrespeito que eu realmente abomino, qualquer questão de desrespeito que vá à questão pessoal, seja por uma aparência física, seja por qualquer tipo de situação, é horrível. Agora, vamos olhar o outro lado. Tá? O que o Bolsonaro tem dito, tem dado repercussão aqui internamente, externamente e tal, mas tem trazido uma coisa que até então ninguém sabia, que é a verdade dos fatos. Tá? A questão da Amazônia. Tá? Um monte de ONG trabalhando, um monte de terra lá, reserva indígena, um monte de coisa. Agora, com o, talvez impropério, eu não digo dessa forma, eu digo talvez com o excesso de verdade, com o sincericídio de Bolsonaro, a gente sabe um monte de coisas que antes não sabia. A gente está sabendo um monte de coisas que aquelas ONGs que estão lá, a grande maioria, certamente tem interesses próprios, que tem rei da Noruega visitando índio, que tem índio na Noruega, que tem um monte de garimpos ilegais em terras indígenas e tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso, que as queimadas não são essa falácia toda como se colocou. Não, claro que não são. O próprio Jorge Pontual, que é um crítico do Bolsonaro, numa das entrevistas, numa das reportadas matérias que ele fez ao vivo, ele apontou um monte de lugares no mundo com muito mais queimados do que a própria Amazônia. Não, né? mas isso é Então, eu digo o seguinte, tirando a parte pessoal, criticar lá a beleza da esposa do Macron. Não, mas é isso que ele tem que se cuidar. Tirando essa parte, Margarete, quero que o Bolsonaro continue com o sincericídio, tá? Porque esse sincericídio está mostrando muita coisa que estava embaixo do tapete com a questão daquela do politicamente correto, de Fernando Henrique Cardoso, de uma série de outros estadistas. Não, vamos falar só o que é bonito, só o que agrada, só o que não agride, só o que Não, isso é jogar lixo para baixo do tapete. O Bolsonaro não joga lixo para baixo do tapete. Renato, Isso ele razão sempre nisso, disse. me perdoa, Eu só quero colocar e reforçar o seguinte, Mário, tá? Qualquer agressão pessoal eu tiro fora, porque essa realmente... Eu estou contigo, mas assim, em relação, não, só em relação ao sincericídio, que eu concordo contigo, aliás, eu disse isso na eleição, eu quero colocar o seguinte, em relação às ONGs, o Bolsonaro fez a seguinte afirmação: por que eles não vão para o Nordeste? Exatamente. Por que eles não vão para o Nordeste e estão aqui na Amazônia? Aí falou o negócio do Minob, de toda aquela situação. Pois bem, aí o Instituto Brasil Verdade das Empresas publicou lá: o Nordeste tem 4 vezes mais ONG que a Amazônia. Então o presidente tem que ser sincericídio, não pode mentir. Olha aqui, ó. Rapidinho, vereador, então, Assim, final do ó, programa. eu sou de acordo, isso aí que tu falou, assim embaixo, tu falou certinho, só que eu junto mais.
Tudo que ele fez eu assino embaixo. Desde o início, a falácia que ele fez sobre a mulher do cara lá da França, tudo. Quem começou foi o safado do presidente da França. Chamou ele de mentiroso. Não, o problema Chamou ele de mentiroso. Chamou ele de mentiroso e aí ele tomou o troco. E aí foi juntando uma coisa com outra e ele não tem papa na língua, disse mesmo. Porque ela é feia mesmo. A mulher dele, do cara é feia, entendeu? É que nem a Maria do Rosário. A Maria do Rosário é feia. Posso dizer, ela é feia. Eu acho ela bonita, entendeu? Então é aqui, ó. Bolsonaro continua dizendo e fazendo tudo que tu está fazendo. Nenhum presidente fez até hoje, entendeu? Pode dizer o que tu bem entender, que eu assino embaixo. Boa noite, vereador. Não tem que ter papa na língua para esses vagabundos virem para cá criticar, querer se meter aqui no Brasil. Ele já disse, a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Obrigado, vereador. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite, convidados. Doutor Mário, Margarete, obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigado a você, telespectador, onde quer que esteja assistindo a nossa atividade. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo fato de estar sempre aqui conosco, né? Ser daqueles telespectadores já de fidelidade, né, à atividade. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, às 19 horas, aqui pela RDC TV. Boa noite e até lá.